Povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Lindomar, terapeuta e psicanalista. Nós estamos aqui em mais um episódio do Paredes que Falam e hoje eu tô com... É pastor já? Isso. Pastor, glória a Deus, pastor o Anderson, né? Tá no ministério. Ministério Resgatando Almas para Jesus. Pastora. Pastora presidente, pastora Júlia. Pastora Júlia. Pastora Júlia é bem conhecida aqui na cidade de Uberaba, né? Ela tinha um programa na rádio? Isso, ela tinha um programa na Rádio Terra. Não tá mais atuando? Não tá, mas a gente está se reorganizando para ela fazer o programa pela internet. Maravilha, fazer uma rádio online. Isso. E tinha algum projeto dentro da penitenciária também? Ela faz 15 anos que ela faz o projeto da penitenciária. 15 anos já. 15 anos já. É isso aí. Então hoje nós vamos bater um grande papo aqui, falar sobre o Evangelho, falar sobre a Palavra de Deus. Né? A nossa intenção aqui é fazer vocês, chamar a atenção de vocês para a questão da saúde, tá? Saúde emocional, saúde mental, ligado à fé, ligado ao propósito de Deus. Muitas pessoas, às vezes, estão perdendo o convívio com a sociedade e nós queremos ser aparelhos que falam aí na sua casa. Então hoje nós temos aqui a honra de receber, tá, o meu irmão, o Anderson. Já faz aí 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente se conheceu? Não, faz mais, não faz. Mais de 10 anos? Faz mais de 10 anos, porque eu te conheci e uma vez eu te vi lá no Primavera. Você tinha me visto lá evangelizando. Antes da questão da clínica lá? Evangelizando. Aí, só que eu não tinha internado ainda, né? Certo. Eu não estava na clínica. Depois eu reencontrei o senhor lá na clínica. Central Heart. Na Central Heart. Central Heart faz tempo que eu não vou lá. Faz tempo que você foi lá? Faz um ano que eu não vou lá. Você estava indo lá até então. E como é que tá o trabalho lá? Eu estava fazendo as visitas lá, até fazendo um trabalho na clínica, né? Tava lá? Tava dando meu testemunho e ajudando algumas pessoas que estavam na clínica e não tinha lugar para ir. A gente estava agregando, a gente está ainda agregando pessoas dentro da igreja, no fundo da igreja. Maravilha. Entendeu? Seja pessoas da penitenciária, que sai da penitenciária e quer buscar uma novidade de vida com Cristo Jesus, a gente cede o espaço no fundo da igreja para a pessoa estar morando e estar recomeçando a sua vida novamente. Forte isso. A gente tem o costume de falar, provavelmente muitas pessoas que vão nos acompanhar, talvez a linguagem que a gente fala é uma linguagem até mesmo antiga, né? Falaram que hoje não pode falar mais clínica, né? Hoje é comunidade terapêutica. Isso. Comunidade terapêutica. Então a gente caminhou, a gente fez alguns projetos ali dentro da Central Heart e lá eu tive uma aproximação, né, com o Anderson, que na época estava lá. Você passou só por uma internação, então? Sim, eu fiquei 9 meses, aí eu tive uma recaída e fiquei mais 4 meses. Fez uma reciclagem. Aí eu fiz uma reciclagem e não tive recaída nenhuma mais depois disso. Foi então, firmando. Foi só uma trabalho de monitor. Depois de 3 meses eu estava como monitor na clínica. Maravilha. Na comunidade terapêutica. Se apresenta aí para o pessoal poder te conhecer, então. Né? Fala aí um pouco aí de como que começou essa caminhada, né? Como que você chegou até aqui. Se apresenta para o pessoal, hoje casado. Padeiro? Ainda tá como padeiro? Tô como padeiro. Glória a Deus. Fala um pouco aí, pessoal. Poder primeiramente, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, né? O horário que você estiver vendo esse vídeo. Amém. Eu sou o pastor Anderson. Em 2015, eu tive que reconhecer que a droga estava fazendo um mal na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida dos meus familiares. E naquele momento ali, eu pedi para Deus. Falei, Deus, se o Senhor é o Deus que muda o traficante, que muda as pessoas, então me dá uma oportunidade. Eu lembro que foi 2015. Eu lembro que depois de 5 minutos, meu irmão adentrou a casa, meu irmão mais velho, que era o irmão mais centrado da família, era esse irmão mais velho, o Rondinelli. Ele entrou 5 minutos e eu ouvi aquela voz, pede ajuda para o seu irmão. Forte. Eu fui pedir ajuda para ele e no momento ele falou assim, fica aqui hoje, que amanhã a gente vai numa psicóloga da prefeitura. Eu lembro que foi ali no bairro Santa Marta, numa quadra, a psicóloga atendia pela prefeitura ali. E aí naquele momento que eu fui no outro dia, ela me encaminhou já para Central Heart. Mas um ponto específico que eu sempre lembro, que nesse dia anterior eu ouvi uma voz também falando assim,
vai viver sua vida o último dia. Forte. Eu fui, tomei um calmante e adormeci. Levantei no outro dia e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu me internar. Maravilha. Você ficou no uso da substância quanto tempo? Eu fiquei mais de 20 anos. Eu comecei a fazer o uso de drogas, foi com 13 anos cheirando cola. 13 anos de idade. 13 anos. Eu ficava muito na rua e comecei a envolver, cheirando cola, cheirando thinner. Sempre trabalhei, mas roubando também, ajudando os meninos a roubar. Levando a outra. Isso. Uma coisa foi levando a outra, até chegar na bebida e na droga mais forte, que é a cocaína e o crack. Você parou quando já estava na questão ali do crack já. Aí foi quando Deus te deu aí, né, esse chamado aí, falando, cara, vamos sair daqui, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, a psicóloga, então, te encaminhou para Centro-Herd. Como é que foi essa experiência? Porque até então você não tinha passado ainda por uma internação. Não. Né? E agora ia ser algo diferente. E lá é uma comunidade muito grande, né? Na época lá, você acha em torno de quantas pessoas? 45 numa unidade, porque era duas casas, era duas comunidades terapêuticas. Hoje é uma comunidade terapêutica e uma casa de acolhimento. Isso. A pessoa sai da comunidade terapêutica, se não tiver lugar para ir, vai para a casa de acolhimento até se estabilizar e se reorganizar. Então lá é muito organizado. Aconteceu que no dia que eu estava lá, eu falei para a psicóloga, vou lá buscar minhas roupas. Ela falou, não vai. Não vai, que senão você vai fugir. Se fosse, não ia voltar. Isso. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhido. Eu agradeço, eu oro todos os dias pelos profissionais, pelos donos da Centro-Herd, que Deus dê saúde, prosperidade para aquela comunidade. Mesmo, né? Os donos lá, o Cris lá, eles envolvem, eles estão junto ali, que tenta ajudar. Sim, o trabalho que eles fazem ali é um trabalho cristão. Porque dá oportunidade para as pessoas se reestruturar, dá oportunidade para a pessoa se reencontrar, porque ali eu tive um encontro com Deus e um reencontro com o Anderson. Entendeu? Com o Anderson, não aquele Anderson sofrido, aquele Anderson de tristeza, com depressão, aquele Anderson que Deus criou para adorar, para glorificar e para exaltar o santo nome dele. Antes da droga. Antes da droga. Porque é igual eu falo nas comunidades terapêuticas, quando eu vou dar palestra, eu falo que ninguém nasceu usando droga. É verdade. A gente vai adquirindo conforme os traumas da vida, conforme os problemas e conforme a nossa mente, ela deixa adentrar o lixo psicológico. É isso mesmo. Amém? É isso então, mesmo. Graças a Deus eu tive aquela oportunidade. Então, ali eu aprendi muito. Ali eu li 70 livros, li livros sobre psicologia, psiquiatria, li livros sobre depressão. Além da Bíblia, eu li vários livros. Muito bom. Entendeu? Livros que falam sobre emoções. Então, hoje em dia, eu sei o problema que eu tenho. Então, eu sei lidar com ele. Sim, eu me identifiquei. Eu sei lidar com... Quando eu vejo que a tristeza está vindo muito na minha vida, eu falo, opa, aqui não. Pera aí. Tem a alegria do Senhor. Amém. Tem a alegria que Deus me deu. Então, hoje em dia eu sei. Porque todos os dias tá ali batendo na porta. Porque o subconsciente da gente, ele rebobina as coisas ruins. Sim. Ele quer nos puxar para baixo. É a nossa personalidade humana. Né? A palavra de Deus fala assim que ele nos fez corpo, alma e espírito. Sim. Dentro da nossa personalidade humana, terrena, caída. Essa é a questão. A palavra de Deus fala que desde quando o homem caiu, né, a nossa carne pende para o mal. Sim. Então, todo vacilo que a gente for dando, a nossa carne vai chamar isso, vai atrair para isso, né? Isso. É igual eu falo, a gente tem que fechar as brechas. Porque o mal, ele se faz presente na nossa vida desde quando a gente abre uma porta. Se a gente não abrir aquela porta, ele tenta abrir, mas ele não vai conseguir. Então hoje eu vejo as pessoas que são abaladas emocionalmente, elas nutrem o quê? Com ódio, com tristeza, com falta de perdão, com os traumas. Igual eu fui identificar tudo que aconteceu na minha vida, Deus da minha infância. É isso aí, isso é importante. Eu carregava comigo o quê? Um ponto de vista, que a minha vida ela era sofrida porque minha mãe faleceu no meu parto, meu pai não me reconhecia como filho,
os meus Você foi criado por outros. Eu fui criado pela... hoje eu sou grato porque eu sou cristão. Eu vejo que eu fui privilegiado por Deus. Amém. Mas antes era um sofrimento, era uma carga tão pesada que eu fui adquirindo pesos, lixos. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono e um monte de coisa. Isso. E tudo mais. Fora o ódio que vai enraizando dentro da nossa alma. Isso. Que é, vamos dizer, o lixo espiritual, seja ele espiritual, estrutural. Porque se a gente está num lugar onde que não tem uma estrutura de fé e emocional, a gente só piora. É isso aí. Um lugar que só tem briga, discussão, desunião, a gente piora. Vai ligando os gatilhos. Eu não estou transferindo a culpa para outras pessoas, mas isso ajuda muito. É importante as pessoas... Às vezes a gente... eu entro muito, né, em comunidade também, e uma coisa que eu sempre falo, até recebi essa semana, uma mensagem de uma professora que está professora na penitenciária, né, e tem um rapaz lá que está para sair, ela normalmente ela encaminha para ajudar o pessoal que quer mudança de vida. E uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, sempre que eu tenho oportunidade, tem muitas pessoas que faz projeto para mudar depois que sai. Tipo, depois que eu sair eu vou fazer isso, isso e isso. Né? Na sua história a gente vê que a sua mudança iniciou lá dentro. No período que você ficou, você leu livros, você se aproximou da questão espiritual, você aproveitou as oportunidades que você tinha enquanto você estava ali dentro, né? E tem muitas pessoas que usam o tempo ali dentro para poder ficar se lamentando da vida, quando sai lá fora, sai sem projeto, sem perspectiva, sem uma ação, né, em si, né? A gente vê muitas pessoas dentro da comunidade terapêutica, vai lá para ficar musculoso, para ser melhor que o outro. Fugir do frio, fugir da chuva. Fugir da prisão, porque muitos vão para a comunidade terapêutica fugindo do mandato de prisão, porque se você estiver dentro da comunidade, eles não podem te prender. Então, várias coisas que as pessoas vão colocando no lugar, mas nunca estão buscando o quê? Uma renovação de mente. Eu comecei a renovar minha mente dentro da comunidade terapêutica eu já comecei a fazer projeto social lá dentro. Isso. Porque eu recebia do governo, os 11 meses que eu fiquei lá, eu sempre trabalhei registrado. Então eu recebia do governo o salário não ia para mim. Chegava um irmão, esse irmão que tá precisando de um chinelo. Você já ia. Eu ia comprava um chinelo, eu ia comprava uma roupa, eu ia comprava, sabe? Pra quê? Pra ajudar. Porque eu falei, não, eu ajudando as pessoas, isso é bíblico, Deus vai nos ajudar. Claro. Então eu aprendi isso lá dentro. Fora que o trabalho do Senhor lá dentro foi muito importante. Pra quê? Pra aguçar a minha fé. É isso. Você entendeu? Porque eu precisava de uma referência, de uma pessoa ali pra me ajudar na fé. E graças a Deus, Deus ele é tão grandioso, independente se a comunidade é uma comunidade espírita, Deus usou um pastor, um cristão, para me mostrar o amor de Cristo naquele momento. Forte. Que existia pessoas que superavam com a fé e com dedicação, fazendo a obra de Deus e estava caminhando. Era isso que eu precisava. Forte. Entendeu? Era isso que eu precisava. Eu precisava o quê? Ter um reencontro com o verdadeiro Anderson, que Deus criou, a imagem e semelhança, e para depois eu ter referência de ser humano que são cristãos. Forte isso. Você entendeu? Que mostra o verdadeiro amor de Deus até hoje. Amém. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essas referências. Na hora que o problema vem, na hora que o subconsciente tenta te levar para o fundo de novo, que ele arrasta para o fundo, fala, não. Eu tenho referência de cristão, primeiramente, Cristo, Paulo, pastora Júlia, pastor Lindomar e vários outros pastores que passaram e de uma forma ou de outra fizeram eu aprender. Seja boa ou seja ruim. Mas você aprendeu. Mas eu aprendi. Daí eu lembro que naquela época você saiu, né? A gente tava até ali com o projeto ali no Primavera ali, você ia lá no bairro Primavera, uma das ocasiões ali, você não apareceu e apareceu no outro dia, né? Isso. E aí a gente conversando ali, e você falou que tinha tido ali uma recaída. Como é que foi aquilo lá, esse processo para você? A recaída foi de um dia para o outro. E naquela recaída lá eu descobri que eu tinha que perdoar meu pai. Amém. Meu finado pai. Que eu carregava um ódio dele tão grande
tão grande que aquilo ali me barrou para eu seguir. Me barrou para eu seguir. Você conseguiu identificar isso? Eu consegui, a falta de perdão. Ela é uma barreira tão grande, ela é uma barreira espiritual e ela atinge o nosso carnal, o nosso psicológico. Com certeza. Tá? Aí a pessoa vai adquirindo várias doenças e não sabe o que é, mas a falta de perdão, ela é um veneno para a própria pessoa. Então, quando eu identifiquei e falei, não, eu vou voltar para a clínica. Eu fiquei mais 4 meses lá. E lá eu passei uma prova tão grande que eu não tinha nem a ajuda do governo. Agora, o Anderson, que foi quebrado ali, que perdoou, estava precisando da ajuda dos outros. É isso aí. Ali eu fui lapidado, ali eu fui forjado. Nos 4 meses que eu fiquei ali, eu fui forjado. E a primeira experiência, eu estava com um padeiro-chefe. A dona da padaria falou, você já tá bem? Você sai da clínica e vem que eu tô precisando. Hoje ela me mandou embora. Olha aí. Foi na época que eu te pus lá no outro serviço lá? Foi aquela época. Você tinha saído do serviço, então, naquela época lá. Eles tinham me mandado embora. Falar que era para me voltar. Senão eu tinha. Mas isso aí foi muito importante para mim. Foi. Porque eu saí de lá já fortalecido. Falei, aconteça o que acontecer. E Deus já tinha me avisado, ela vai te mandar embora. Não, e foi ótimo também, porque a gente se aproximou mais ainda. Porque no horário de almoço ali, que a gente sempre estava ali. Foi demais. A gente ali sentava lá e lia a Bíblia e falava, né? E foi. A primeira experiência foi com pessoas difíceis. Foi ali. É isso mesmo. Então, eu tomei decisões. Às vezes foi equivocada ao nosso ponto de vista, mas se eu não tivesse tomado aquela decisão de sair e falar, não, me manda embora. Isso. Várias coisas não tinham acontecido na minha vida profissionalmente, e eu vou falar ministerialmente, que aí eu também fiquei um bom tempo ajudando a igreja, entendeu? Ali na igreja, e Deus foi forjando o meu caráter, porque eu era um ser humano que adorava o dinheiro. Você estava ainda muito Então eu casei e fiquei 1 ano desempregado, sem registro, vendendo rosca, e vendendo picolé na Rui Barbosa, e todo mundo ria de mim. Mas só que Deus falava assim pra mim, eu tô testando a sua fé. E se manteve firme, cara. Porque... E eu fiquei esse 1 ano, não tive a recaída, e meu psicológico foi só, graças a Deus, se fortalecendo, porque Deus estava forjando um novo homem ali, em Cristo Jesus. Amém. É igual hoje, o versículo que eu foco muito, que Paulo fala que na escassez ou na abundância, o meu foco é Cristo. Aprendeu a viver. Então eu aprendi isso, entendeu? O meu psicológico ele foi forjado a isso. Nesse 1 ano, casado. E eu vou falar o mais extraordinário. Em 1 ano de casamento que eu estava vendendo rosca e picolé na Rui Barbosa, Deus nunca deixou faltar Glória nada. A Deus. Amém. Forte. Nada. Deus sempre proveu, sempre abençoou. Forte. Então eu falo que Deus estava forjando ali um novo cristão, uma nova pessoa em Cristo. É forte. E a palavra de Deus fala que quem muito é amado também muito é perdoado, né? Isso. Na verdade, né? Então a gente observa que o amor de Deus, ele foi bondoso com você, comigo e com outros, né? Ele foi bondoso porque a forma como a gente era antigamente, como que Deus nos sustentou ao longo do tempo, né? Porque isso vai fazer agora o quê? Já 10 anos a sua recuperação, né? 10 anos. Nesse processo todo você iniciou, igual você falou, ajudando ali, estando mais perto da igreja, estando mais perto do pessoal, ajudando a servir na igreja. Aí foi separado para obreiro, como é que foi? Sim, eu fui separado da diácono. Uhum. Aí depois, nesse mesmo ministério que eu estava, eu fui para outro ministério. Certo, uma outra etapa já agora. Do pastor Calixto, uma outra igreja, que era uma igreja lá de São Paulo. Uhum. Entendeu? É uma igreja de São Paulo, que tem várias igrejas dentro de favelas. São igrejas pequenas, mas Você foi em alguma lá ou não? Fui em várias igrejas. Eu fiquei um período lá em São Paulo de uns 15 dias. Certo. Conhecendo lá. Isso. Foi onde que a gente andando ali dentro das comunidades, das favelas, eu fui para ser consagrado a presbítero. Certo. Entendeu? Então eu convivi ali, andei, preguei, acompanhei o pastor Marcos, que é um grande pastor também. Entendeu? Graças a Deus eu aprendi muito com ele.
sabe? Muitas coisas eu aprendi com ele, com a igreja. Então, eu de diácono eu passei a presbítero. Depois, eu já passei a pastor. Certo, aqui já na cidade de Uberaba. Sim, na cidade de Uberaba eu voltei e Deus falou assim, ó, volta pro ministério a qual eu te coloquei. Certo. Então, graças a Deus, eu fui bem aceito pela pastora Júlia. Mas antes eu passei no pastor Hudson. O pastor Hudson. Que Hudson. Deus te abençoe, pastor Hudson. Faz tempo que eu fui lá ministrar, hein? A gente precisa voltar lá para darmos glória a Deus. Sim, lá é bênção, eu aprendi muito. É um casal que ajudou muito a minha esposa, na conversão da minha esposa. Uhum. Ajudou a gente muito. Então eu só tenho a agradecer pela vida do casal, que é o pastor Hudson, a Graciele, Amém. a família deles, que Deus abençoe a família Amém. deles, em nome de Jesus. Muito bom. Depois eu fui para a pastora Júlia. E aí, A pastora Júlia, a gente começou. começou ali, eu comecei a ajudar ela na obra, depois de, acho que foi 1 ano e 2 meses, eu fui consagrado a pastor, alguma coisa assim. Mas eu fiquei um bom tempo ajudando dentro da igreja. Antes de eu ajudar dentro da igreja, eu comecei o projeto de música na favela. Você tinha postado alguma coisa? Você gravou alguma coisa? Eu tenho um clipe gravado no YouTube, Certo. chamar um som no tempo de Deus. É forte. Vamos entrar lá para ver esse negócio, né? Entrar lá. Eu tenho esse clipe que chama No Tempo de Deus, né? O louvor, que é rap gospel. E eu comecei, Deus colocou no meu coração quando eu saí da clínica, da comunidade, para me usar a música. Uhum. Era a arma que eu tinha. Certo. Eu falei, mas Deus, o que eu vou fazer pro Senhor? Que a gente pensa, o que eu vou O fazer? que eu tenho para dar, né? Isso. E Deus falou, você não louvava, você não cantava? Usa. E eu comecei a andar de quebrada em quebrada. Isso. Eu vou falar quebrada, lugar É periférico. linguagem que a gente fala mesmo. É lugar isso periférico. mesmo. Então eu comecei a andar de quebrada em quebrada, fazendo evento de rap gospel. Mas o pessoal ia. Isso, lotava, a comunidade ia e tinha sorteio de cesta básica e tinha alguns sorteios e tinha a palavra, que é o mais importante, independente da estratégia que a gente usava. Era só uma estratégia para atrair o povo. Isso, a música também. E tinha a palavra. Tinha a palavra. Então eu fui em algumas comunidades terapêuticas, teve lá na Centro-Oeste mesmo. Fez lá dentro? Eu fiz lá dentro com o projeto Maná. Eu quero mandar um abraço pro Thiago. Ele é muito conhecido, entendeu? No rap gospel aí. É um homem que usa a música, mas é um homem cristão, um homem de Deus mesmo. E tá firme, entendeu? Tá firme, ele trabalha com rap gospel até hoje. E várias outras pessoas. O projeto Maná acabou. Que era um projeto que fazia de quebrada em quebrada, toda sexta-feira dava comida em Uberaba inteiro. Qual você acha que é a maior dificuldade hoje para manter um projeto? Porque muitos projetos, uma coisa até que eu fazia muito antes, né, mas até eu parei um pouco, ano passado e o ano retrasado eu fiquei bem parado, mas uma coisa que a gente percebe muitas igrejas às vezes elas querem fazer o projeto social, mas elas não têm conexão. Eu recebo muita ligação de pessoas me perguntando, pastor, o senhor sabe do telefone de alguma comunidade? O senhor sabe do telefone de alguma clínica? Sabe de alguma coisa? Então, tipo assim, eu percebo que falta talvez alguma coisa para estruturar as igrejas, para ter uma ligação em todos os ramos. Vamos supor, tem muitas igrejas que saem para a noite para distribuir uma marmita, mas não tem um contato de uma comunidade, de alguém, de um assistente social, não tem contato com ninguém. Sim. Entendeu? Então, eu acho que falta uma estruturação. O que você acha que falta, de fato, para que os projetos sociais dentro das igrejas seja mais eficaz? Não só aquele negócio de entregar uma marmita e deixar o cara ali. Primeiro requisito é preparar os obreiros espiritual para receber as pessoas, as almas. Certo. Igual ali, esse projeto Maná que a gente iniciou esse ano, eu venho tratando com os obreiros, ensinando, instruindo, mais de 2 anos. Porque eu já vi pessoas fazer esse tipo de projeto e levar o obreiro para a rua e o obreiro ficar. Ficar por quê? Porque não está preparado estrutura para aquilo. Espiritual e mental para lidar com aquilo ali. Porque se a gente não tiver uma estrutura espiritual e mental para lidar com a situação de estar lidando com a pessoa numa situação de rua, na invulnerabilidade social, o que acontece? Muitas das vezes você vai pregar o evangelho, a pessoa não vai aceitar, você vai se entristecer,
e o Vai inimigo as frustrações. usa para te tirar da presença de Deus. Então, a primeira estrutura que tem que ter é espiritual e mental. A física, igual a gente fez, a gente foi ousado. Porque eu vivia falando, nossa, eu vou fazer o projeto na rua, vou levar o alimento, mas se a pessoa falar assim, eu quero sair da rua, eu quero morar em algum lugar. Vai levar para onde? Não tem contato com ninguém, não tem estrutura, não tem nada. Porque hoje as comunidades, as casas de acolhimento, elas não dão essa liberdade pra gente. Igual, o senhor fez o projeto que o senhor pegava pessoas e internava. Isso. Entendeu? Então hoje está difícil porque a maioria das comunidades visa o financeiro e o governo não está dando respaldo para isso. Então a igreja, para ela se estruturar primeiramente, tem que ser o quê? Espiritual, mental, e depois a própria igreja ter um espaço criar uma base para agregar e para receber as pessoas. Falar, tem que ser preparado. A igreja tem que ser preparada, os obreiros têm que ser preparados, igual você falou, porque não é fácil. Eu falo, né, hoje, graças a Deus, o Cristóvão, vou falar aqui o nome, porque hoje ele tem feito um trabalho na cidade onde é que ele está, entendeu? Goiânia. Hoje ele está lá e ele está fazendo um trabalho lá. Isso. Ele também passou ali por umas comunidades terapêuticas lá dentro. Sim. Mas agora está trabalhando, graças a Deus, tem a casa lá dele lá, está fazendo um projeto também de distribuir também alimento e encaminhar. Então, parabéns pelo trabalho que ele está fazendo. Mas eu vou contar uma história aqui. Nessa casa que a gente colocou, casa de acolhimento, já teve vez dele lá, da gente ficar, bem pesado o clima entre nós. Sim. Porque numa dessas que ele estava, né, ele estava sobre o uso da substância e ali ele tinha trago a substância para dentro do local. Entendeu? E ali eu falei para ele que estava ferindo os princípios do que a gente estava fazendo ali, porque tinha outras pessoas lá dentro, né? E aí, rapaz, ele ficou nervoso, meteu a mão no meu peito, doido, meteu a mão no meu peito, pegou uma faca, rapaz, o negócio ficou doido. Então, se não tivesse uma estrutura, se a gente não tem uma estrutura psicológica, né, uma estrutura mental, uma estrutura ali para lidar com isso, sai morte num negócio desse. Né? Então, naquela ocasião ali, eu pedi para ele poder se retirar da casa, naquele dia ele se retirou, né? Na verdade, ele queria sair, na verdade eu estava falando para ele não sair, só que ele tinha que respeitar os princípios. Mas como ele não estava respeitando, eu pedi para ele poder se retirar, e depois no outro dia eu fui lá na rodoviária atrás dele, conversar com ele, e chamar ele de volta, porque na verdade a gente não tem intenção de deixar ninguém, né? De deixar ninguém na mão, cara. Você conhece nosso coração, não é assim, entendeu? Aí fui lá atrás dele na rodoviária, conversando com ele de novo, né? Mas hoje, graças a Deus, ele está caminhando lá, já faz um bom tempo também que tá firme na fé, caminhando, fazendo um trabalho de projeto social. Então, o que o senhor está falando aqui é uma verdade. Se não tiver uma igreja preparada, os obreiros preparados, pode ser que numa dessa, a pessoa entra para ajudar e de repente sai como um criminoso disso. Sim. De repente sai como um criminoso, né? Porque envolve várias coisas. E nesse requisito aí da igreja, é igual hoje, Deus colocou no meu coração de conquistar uma casa de acolhimento. Certo. Só que a gente tem que ir estudando, se qualificando. Por quê? Porque a pessoa que a gente acolhe na casa de acolhimento é diferente da pessoa que é acolhida numa comunidade terapêutica. Isso. A pessoa que é acolhida na casa de acolhimento é uma pessoa que está em vulnerabilidade social, que está em situações de rua, que não tem um lugar para morar. Agora, para ser tratado, tem que ser uma comunidade terapêutica. Então, a casa de acolhimento em si e a igreja, ela tem que ter essa ciência. Um exemplo, se eu pegar um usuário de droga e colocar lá dentro da igreja, o que vai acontecer? Lá não é o lugar de tratamento dele. Pode ser tratamento espiritual? Sim. Mas não é um lugar de tratamento psicológico. Não tem uma estrutura psicológica para ele ser tratado. Vai bater abstinência, vai bater tudo. Hoje, lá na igreja, a gente acolheu um que saiu do presídio, não tinha um lugar para morar, a igreja abriu as portas. E um que Deus tocou no meu coração, deu ir lá buscar ele na rodoviária, mas só que ele não tem vício nenhum. O único vício dele é comer o pão dele de manhã cedo e o cafezinho dele quentinho. E é uma bênção. Que é o irmão Paulo.
que tá aqui. Entendeu? É isso mesmo, Arão? Que é o irmão Paulo. O irmão Paulo tá aqui. E Deus está estruturando a vida dele. Eu usei o nome dele, mas nós não vamos mostrar a imagem. Mas o homem é benção. Para não expor a imagem dele. Mas o lugar que Deus colocou ele ali. Para quê? Para a vida dele dar uma mudada. Porque até então ele estava lá na rodoviária uns 6 meses, faltava oportunidade. Então a casa de acolhimento é para dar oportunidade para aquela pessoa que não tem condição de pagar um aluguel e foi morar na rua por algum motivo, perdeu o emprego. A casa de acolhimento é para isso. Para dar pessoas que estão da pessoa se levantar na casa de recuperação, se tratou, aí os parentes não querem receber. Aí falam, não, tem a casa de acolhimento, mas só que aqui tem um cronograma, aqui a casa tem horário, tem organização. Porque uma pessoa que quer uma mudança de vida, uma transformação verdadeiramente, ela segue regras. Ela é obediente. É isso mesmo. Entendeu? Então, a igreja em si, nós estamos agregando as pessoas, que são esses dois, que são o nosso pontapé inicial. Uhum. Para quê? Para nos dar bom ânimo para conquistar essa casa de acolhimento. Amém. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ter muitas barreiras, mas num futuro bem próximo, eu vou estar aqui no podcast pedindo ajuda para quem quiser ajudar, seja com material de construção, seja com alguma coisa. Por quê? Para a gente fazer o projeto para receber. A igreja fez o evangelismo. Tem um irmão que não tem visto, mas não tem onde morar. Pastor Anderson, nós estamos com um irmão que precisa de um acolhimento. A sua igreja vai ser bem-vinda nesse projeto. Amém. Esse projeto não é só para a igreja, o nosso ministério. É para a cidade de Uberaba. Amém. Então eu conto com essa ajuda. Entendeu? Futuramente. Eu vou pedir ajuda e vai ser tudo esclarecido, tudo que for ajudado, for gastado, vai ser claramente exposto para todos verem. Amém. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou resumir ela, para ela não ficar grande. Preparar a igreja, os obreiros espiritual, mental e ter uma estrutura. Ter uma estrutura. Amém? É forte. Muito bom. Ó, o que a gente tem falado aqui, gente? Hoje a gente está falando sobre esse tema, né? Porque é o que a gente viveu lá atrás, a gente hoje ainda trabalha dentro disso ainda, encaminhamento, né? Mas é muito importante, desde a base, os familiares, tá? A igreja identificar o que pode gerar um trauma numa pessoa. No caso aqui, né, ele reconheceu que a morte da mãe, né, a questão do pai e tudo mais gerou nele ali algo, e normalmente os traumas, eles são colocados para fora na fase da adolescência. Isso. Então, a fase da infância, onde a criança ainda está sendo ali controlada por outros, até 7 anos de idade, é tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, que ela vai ali consumindo, isso vai ficar ali. Ela aprende. Mas quando chega a fase da adolescência ali, 13, 14 anos, ela vai querer encontrar o lugar dela no mundo. Então, dependendo das frustrações que ela tiver, os traumas que foi gerado nela, ela vai se encaixar dentro daquilo que mais identifica com ela e que acolhe ela. Ela vai escolher. Isso. Então, no caso, né, aqui que a gente está falando, é importante identificar. As igrejas precisam estar preparadas, tá, para poder identificar desde a base. É muito mais fácil a gente trabalhar com a prevenção, né, do que com o tratamento em si. Entendeu? Se a gente identificar ali no começo que uma criança está dentro de uma casa onde tem muitos maus tratos e outras coisas, chama os pais, conversa, chama a criança, conversa, né? Palavras, os pais, seja um cristão ou não que está ouvindo esse podcast, preste atenção nas palavras que você fala para o seu filho. Isso. Entendeu? Porque palavra, vamos lá, no espiritual e no mental, elas fazem efeito. Claro. Se você falar para o seu filho que ele é burro, que ele não aprende, que ele é inútil, que ele vai formar isso. Aí o mal está aí para acolher. E o que vai acontecer? Tudo de negativo vai fazer que ele se volte e escolha o caminho errado. É isso aí. Errado. A própria palavra de Deus fala isso, né? A palavra de Deus fala que da nossa boca pode sair tanto bênção quanto maldição. E fala que a língua, apesar de ser um pequeno órgão, ela inflama todo o corpo. Então, o que a nossa língua fala, o que a nossa boca fala, inflama todo o corpo, toda a nossa consciência.
Então nós temos que ter uma clareza do que nós estamos projetando na vida do outro. Né? Isso é importante. O senhor acredita que hoje em dia, como pastor, e eu li muitos livros, eu trato dentro da igreja cristão, pessoas que estão ali no evangelho já faz anos, que não se libertou do trauma que ficou lá quando a mãe xingou, quando a mãe maltratou, quando a mãe deu diferença entre um filho e o outro. Os pais falam, não tem nada a ver a gente fazer diferença de um filho com o outro. Tem a ver sim. Tem a ver. Você sabe por quê? Porque isso é muito forte. Então eu tratei esses de um caso de uma pessoa que a mãe maltratou tanto quando era pequeno, que estava atrapalhando ela se desenvolver como cristão. Isso atrapalhava ela. Espiritual, porque ela não perdoava, ela não se esvaziava daquele lixo tóxico mental que estava na alma dela. Então, a gente orava, a gente jejuava, a gente fazia campanha para a pessoa ser uma pessoa próspera ali, ser uma pessoa mais alegre em Cristo Jesus, mas isso barrava ela. Até então que ela chegou em mim, pastor, chega. Eu vou falar para o senhor o que está acontecendo. Minha mãe, na minha infância, me maltratou tanto, me deu para outra mãe, a outra mãe me maltratou tanto, que eu odiava ela. Só que ela já faleceu. Como é que eu vou fazer? Irmã, ajoelha e vamos pedir perdão para Deus primeiramente. Isso. E ela se esvaziou. Hoje é bênção dentro da igreja. Só dela ter tomado a coragem de colocar para fora. Isso. Né? Porque a própria palavra de Deus mostra isso. A palavra de Deus fala que aquele que encobre os seus pecados é corroído. Isso. Entendeu? Né? Mas aquele que confessa alcança misericórdia. Então, tipo, o silêncio, às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, mas ela não quer falar, eu não quero tocar nesse assunto. Né? Sempre quando alguma coisa gera dor em alguém, a pessoa sempre evita tocar no assunto. Eu não quero nem falar disso, não quero nem tocar nisso. Por quê? Porque vai levar ela de novo para aquele lugar de ferida, de dor. Isso. Né? Mas é necessário tocar. E a gente, estudando um pouco, a gente verifica que o quê? A pessoa que ficou presa naquele trauma lá quando tinha 8 anos de idade ou 7 anos que seja, o cérebro dela e a mente dela vai ficar caucasiado ali, neutralizado naquele lugar. Por isso que ela tem sintoma de criança. É isso aí. Entendeu? Tudo que você fala para a pessoa atinge ela. Por quê? Porque ela fica com aquele sintoma de criança. É isso mesmo. Então, a gente dentro da igreja, a gente tem que ver que tem pessoas que estão ali, que é cristão, mas ainda estão presos no passado. É imatura ainda. É imatura na fé. Estão presos ali naquele trauma do passado. É interessante que os pastores, além de ser pastores, ser pai na fé espiritual, a pessoa ainda tem que ser psicólogo. Tem que estudar a psicologia. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que entender um pouco da mente humana. Né, até mesmo porque a própria palavra de Deus fala que a fonte da vida está ali, né, a fonte da vida está ali. Ele fala de tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque é da onde procede a saída da vida. E quando ele fala de coração, ele não fala do órgão coração. Ele fala exatamente da mente. Tanto que ele fala, né, que toda pessoa que quer ter uma vida transformada, ela precisa ter renovação de mente. Ele fala, né, não conforme, mas transforme. Eu carrego Romanos 12:2, que fala da transformação da mente. É isso aí. Hoje, muitos me perguntam, pastor, muitos passaram ali dentro da igreja e começaram a trabalhar conosco, mas tiveram recaída. Certo. Mas por quê? Quando eu falo assim, meu irmão, você tem que mudar a sua mente. É a mente. Por quê? Porque eu mudei o meu ponto de vista. Hoje, os meus pais, que são meus pais de criação, que é irmão do meu pai, hoje eu vejo que Deus colocou uma dádiva na minha vida e hoje eu tenho gratidão pela família que eu tenho. Eu sou privilegiado por Deus. Glória a Deus. Então eu mudei a minha mente em Cristo Jesus. Em todas as formas, seja profissional, seja como cristão, seja como cidadão, a gente tem que renovar a nossa mente. E como que a gente faz isso? Se qualificando. É isso aí. Estudando. Ler Bíblia, ler livro, buscando, junto com o Espírito Santo de Deus, onde que eu posso mudar, não para ser melhor que o outro, mas se desenvolver pessoalmente como cristão. Então hoje a minha mente é renovada. Hoje se vê uma pessoa me ofender, em vez de eu ir com 2 pedras e ofender ela, eu abençoo a pessoa. Amém. Porque eu tenho a mente renovada em Cristo Jesus. Amém.
Eu antigamente, teve uma vez que eu escutei um áudio, esse áudio ele me fez pensar um pouco. Teve uma vez que eu escutei um áudio falando que a maior parte dos seres humanos, eles não usava nem 5% da sua capacidade mental. Entendeu? Quando eu escutei isso, eu falei, cara, não é possível um trem desse. Porque ele estava falando ali, né, do que diferencia uma pessoa. Vamos supor, estava falando dos gênios, né? Uhum. Aquelas pessoas que são gênias. E falando da capacidade do QI delas, né? E eu falei assim, cara, não é possível isso. Porque eu não posso me limitar a 5%. Eu não posso me limitar a 5%. E aí eu comecei a fazer pensar ali, né, e falar, cara, o que é que limita uma pessoa? O que limita uma pessoa é quando ela se conforma. Isso. Tipo, eu já sei, vamos supor, eu sou padeiro, então eu não preciso aprender mais nada. Isso. Entendeu? Então eu não preciso aprender uma outra coisa. Ter uma outra profissão, não posso estudar. Não é nem pela questão do financeiro, é pela questão do aprender. Né? Tem muitas pessoas, às vezes, que vai preferir pagar uma pessoa para fazer a pintura na casa dela sem antes ela mesma tentar. Isso. Que tente, pelo menos. Não conseguiu, viu que tá difícil, viu que tá caindo, tá sujando muito, então peraí, vamos chamar um profissional. Mas teve a iniciativa de tentar. Então, quando as pessoas elas não tentam arriscar na sua vida, elas se limitam. Isso. E a palavra de Deus falou que no Espírito nós temos liberdade. Temos. Entendeu? Então, aonde nós podemos chegar com Deus? Aonde a gente pode chegar dentro dessa dimensão que Deus é? É tremendo. Né? Ele não tem limite, não tem limite. E é tão tremendo, meus irmãos, que o nosso espírito, ele é ilimitado. É igual eu falo, quando eu falo sobre casa de acolhimento, eu já me vejo lá dentro dela. É isso aí. Eu já me vejo dentro dela lá, ó, cuidando dos irmãos. Mas, pastor, e se Deus não quiser? Aí não acontece. Mas Deus nos deu o projeto. Se Deus colocou no meu coração, é porque Ele está dando a oportunidade e está quebrando barreiras. É isso aí. De eu conquistar. Vai te capacitar para isso. Então Ele já está capacitando para isso e a minha mente, ela está a todo vapor. É isso aí. Não na ansiedade, mas sim no presente. Não, é no propósito. Vivendo o presente, o propósito. Porque quem vive de propósito, vive o presente. Amanhã a gente planeja, se Deus der oportunidade, amém. O passado ficou lá atrás. Eu só aprendo com o passado. A palavra de Deus fala bem claro, isso aí que você está falando. A palavra de Deus fala assim, ó. Deus coloca no nosso coração tanto o querer quanto o efetuar. Entendeu? Então, nasce no nosso coração o desejo de realizar tal coisa e Deus dá a condição de, né, daquilo acontecer de fato. Então, o que você está fazendo é uma coisa... esses tempos para trás, quando eu estava estudando a psicanálise, muitas pessoas às vezes assustam um pouco com a psicanálise, né? Na verdade, quando a gente começa a estudar a mente, as pessoas assustam. O povo cristão assusta. Isso. Por que eles assustam? Porque muitas pessoas espiritualizam tudo. Acham que tudo tem a ver só com o espiritual. Não. Mas, na verdade, a nossa condição humana também nos limita. E quando eu estava estudando a psicanálise, eu percebi que muitas coisas que a maior parte das pessoas usa, ela está ligada diretamente a questões bíblicas. Vamos supor, hoje, né, as pessoas falam muito sobre a questão da lei da atração. Ixi, muitas pessoas vão assustar com isso, cara. Vai assustar com isso. Mas quando fala de lei da atração, é exatamente o que Deus fala. De fé. É a mesma coisa. E o interessante na física quântica, na lei da atração, na fé, que se a gente for resumir a mesma coisa... uma frequência. É frequência. É uma frequência de energia. O que acontece? Jesus usou isso. Jesus usou. Com certeza. Aí, a gente que é cristão, a gente não quer usar, igual a gente vê Jesus usando o barro para curar, que é coisa da natureza. Barro cura? O que curou? Foi a fé. A fé. Ele fala bem claro. Foi o poder da palavra. Se estiver fé, vai ser curado. Então, às vezes a gente não recebe a cura por quê? Porque a gente não verbaliza, porque a gente não mentaliza, porque a gente não acredita e não confia. É isso aí. Você entendeu? A fé, igual a gente está falando de física quântica, é a pessoa ter a confiança que vai acontecer. Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. É isso aí. A nossa, como ser humano. Agora tem pessoas dentro da igreja que quer espiritualizar tudo e fazer a parte de Deus. Não vai acontecer. E aí? Aí não vai acontecer. Acontece? Não tem como acontecer.
É igual a gente vê ali quando Davi vai pro rumo de Golias, Davi fala assim, quem é este que afronta o Senhor dos Exércitos? Isso. Ele jogou o problema para quem? Para Deus. Aí não tem como Deus perder. E aí? Deus Deus perdeu alguma guerra? Não tem guerra que Deus perca. Essa é a questão. Você falou bem claro e as pessoas precisam entender isso, gente. A fé é fundamental para qualquer coisa, qualquer situação. Isso. Né? A fé, ela tem que ser uma questão que parece loucura mesmo. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não vejo, mas eu espero. Hebreus né? 11, é isso aí. Tá escrito. Eu preciso até das coisas que não se vê, mas vai acontecer. Eu não estou vendo essa cara de colhimento. Mas você já visualiza ela no campo espiritual. Você já consegue se ver lá. Esse dia eu estava orando, falando, Deus, coloca novas oportunidades aí. Nova oportunidade. Junto com o pastor Lindomar. Forte. E Deus só vai colocando pessoas, agregando pessoas em nossas vidas, para quê? Para fortalecer o nosso espiritual, o nosso mental e o nosso desenvolvimento pessoal. É isso aí. As pessoas hoje estão sofrendo, até dentro da igreja, porque não sabem diferenciar espiritual, mental e pessoal. É forte. Não sabe. O cristão fica ali no espiritual, mas esquece de forjar o caráter dele como pessoa e de cuidar da mente dele, de nutrir a mente dele, com coisas não só positivas, mas com atitudes positivas e atitudes de amor com o seu próximo, como a si mesmo. Maravilha. Super bate-papo aqui. Tem uma palavra aí? Você preparou alguma coisa aí? Deixa uma palavra para nós aí. Romanos 12, 2. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo, deixa essa palavra eu carrego comigo, porque quando vem a afronta do inimigo, que o inimigo usa pessoas para me afrontar, como eu tenho uma mudança de mente todos os dias, eu mudo a mente, e não para pior, para melhor, eu carrego esse versículo, Romanos 12, 2. Amém. Está escrito assim. Fala da mesma forma, ó, foca ali naquela câmera ali, tá? Essa pessoa que está nos assistindo, que vai nos ver, entendeu? E que provavelmente Deus vai conectar essa palavra no coração dela, que vai alcançar o coração dela, né? Fala essa palavra para ela. Amém. E aqui está numa forma simplificada. Não imite a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você seja feliz. Oh, glória! Amém. Aleluia! Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está preparando coisas grandes. Na verdade, Ele já preparou. A palavra de Deus fala bem claro que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. É tudo nosso. Amém. É tudo nosso. A gente só precisa entrar nesse lugar, pegar o que é nosso e viver isso de forma plena, de forma agradável, né, de forma leve. Tem sim como vencer, irmãos. Tá aqui a prova viva, né, de uma pessoa que conseguiu superar os traumas, conseguiu passar, deixar para trás o que tinha que deixar, perdoar quem tinha que perdoar, olhar para si, se encontrar consigo mesmo, né, se encontrar no Senhor e gerar frutos e frutos dignos de arrependimento. Tá? Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente transmitir para as pessoas o que a gente de fato está vivendo. E isso aqui é o que a gente está vivendo na prática. Amém? Amém. Manda aí suas saudações para quem tem que mandar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Redes sociais também. Eu quero agradecer o pastor Lindomar. Amém. Minhas redes sociais A Unção Oliveira, Facebook e o restante que é o YouTube. O restante é tudo isso. A Unção Oliveira. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, primeiramente Deus. E agradeço também as pessoas que me ajudam, que oram pela minha vida. Eu creio que o pastor sempre ora por mim. Pastor Lindomar, que foi muito importante na minha caminhada da fé. Pastora Júlia, mando um grande abraço, uma grande mulher de Deus, que é a minha mãe na fé. Eu falo que o pastor Lindomar é meu pai. Glória e a pastora Júlia é minha mãe. Aleluia. Eu não sei se ele considera, né? Vamos pra cima, é isso mesmo, é forte. Eu agradeço também ao pastor Gredivaldo, que é a esposa da pastora, que é os pastores presidentes. Eu quero mandar um grande abraço para toda a cidade de Uberaba e aonde estiver vendo esse podcast.
tá? As comunidades terapêuticas que quiserem entrar em contato comigo para dar a gente liberdade de estar fazendo o trabalho evangelístico, de estar internando pessoas aí pelo social do governo. Depois entra em contato com o podcast, aí o pastor me passa. A casa de acolhimento que tiver oportunidade, por enquanto a nossa não estiver pronta, dando oportunidade da gente estar encaminhando para aí, entendeu? Entre em contato com o pastor, porque eu preciso muito dessa ajuda. Amém. Porque o meu trabalho é pastoral de rua. É isso aí. De rua em rua, de viela em viela, de escadão em escadão, a gente salva uma alma. Forte. Amém? Muito bom. Então, as redes sociais dele é bem fácil de encontrar. A Unção Oliveira. A Unção Oliveira. Facebook, Instagram também? Isso. Instagram e YouTube, tá? A igreja lá tem alguma rede social? A igreja lá é Assembleia de Deus, Pentecostal, Ministério Resgatando Almas para Jesus. Tá desse jeito na rede social. Facebook. Só o Facebook. Uhum. Não tá fazendo transmissão ainda, não? Não, ainda não. E pode dar o endereço da igreja? Oh, tem que dar, ué. Tem que dar. A igreja está situada ali no Parque São Geraldo, Avenida Manuel de Melo Rezende, 321. É você que gosta de evangelizar, que gosta de um trabalho sério, seja na igreja do pastor Lindomar, seja lá na nossa igreja, vai ser bem recebido para a gente estar fazendo a obra e somar. Empresários que querem ajudar no Projeto Maná. O Projeto Maná é um sábado sim, um sábado não. Talvez o pessoal não tenha dinheiro para poder ajudar, mas vamos lá, tem lá um varejão, tem uma casa de carne, tem alguém ali que quer ajudar, tem como? 1 quilo de carne a igreja vai buscar, amém? Amém. O meu contato é 34 98404 9850, me manda pelo WhatsApp que a gente vai buscar uma doação de arroz, de um pacote de arroz, feijão, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas uma ajuda espiritual. Ore pelo esse projeto, para o projeto expandir pela cidade, outras igrejas agregar e a gente conquistar almas para o reino. Amém. Tá? Pessoas transformadas, igual eu fui transformado pelo Evangelho e pela atitude de amor do pastor Lindomar sobre a minha vida. Hoje eu estou aqui fazendo dando o mesmo segmento. Amém. Amém? Então eu agradeço. Vamos ver se a gente marca mais vezes, a gente traz alguém às vezes ali que esteve conosco naquela época também, para a gente poder bater um papo aqui. Né? É importante a gente conectar, tá? A gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam ver que, de fato, o que a gente está fazendo aqui, falando aqui, não é coisa só de fala. A gente não está só querendo convencer vocês, né? A gente está falando de coisa na prática que gerou resultado. Né? O trabalho que ele tem feito hoje tem gerado resultado na vida de pessoas e por isso a gente fala de ajuda, porque a gente é limitado. Isso. Né? Se a gente tivesse a condição financeira de fazer tudo, a gente faria. Mas não tem. Né? Não tem. Então é por isso que a gente precisa do apoio e da ajuda das pessoas para poder fortalecer os projetos sociais dentro da cidade de Uberaba. Amém? É isso aí. Quero agradecer aqui, tá? Também o nosso amado ali, ó, que teve aqui. Qual que é o nome dele mesmo? Irmão Paulo. Irmão Paulo, que Deus abençoe, tá? Vamos ver se é a próxima aí. Você compartilha a sua história aqui conosco, aqui, amém? Fica aí sabendo então que o vício do homem é o quê? O café? É o café e o pão. E o pão. O café e o pão. Sim. Toda manhã? Toda manhã? Toda manhã. Ele é centrado nisso. Que Deus abençoe, tá? Parabéns aí, tá? Por ter recebido aí esse apoio e aceitado, né? Porque nem todo mundo aceita, né? Ter aceitado. Então, que seja aí uma nova caminhada, que seja uma caminhada de estruturação na sua vida, tá? E tamo junto. Agradecer também aqui, né, ali o nosso operador de som e imagem. Que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. E eu quero agradecer a Trato Sotile. Quero agradecer o pessoal da Trato Sotile que tá sempre me apoiando, sempre me deixando estiloso, rapaz. Semana passada eu peguei um terno lá com o pessoal da Trato Sotile e fui ministrar na igreja e o pessoal falou, o quê? alinhado. Sabe, o negócio organizado, arrumadinho. Então, quero agradecer o pessoal da Trato Sotile e encaminhar também o pessoal aí, tá? Que vai casar, pessoal da igreja, pregadores, ministradores, que quer estar bem vestido, me chama ou então procura direto nas redes sociais, Trato Sotile. Aqui está
O telefone 34 99660 7373. Trato, com 2T, Trato Sottile, Uberaba. Procura no Instagram, YouTube, e eles ainda não estão no TikTok, só tá o de Ribeirão Preto. Mas eles estão se organizando aí, mas Facebook, Instagram e YouTube, Trato Sottile, Uberaba. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para o pessoal do Ministério Terra de Carfanaum, onde eu sou pastor, né? E lá a gente tem feito um trabalho. Todas as pessoas que quiserem acompanhar as ministrações da Terra de Carfanaum, é bem fácil. Vai lá no YouTube e pesquisa Terra de Carfanaum, bem fácil de achar, tá? Ministério Terra de Carfanaum, no Instagram, Ministério Terra de Carfanaum, e no Facebook também, da mesma forma, Ministério Terra de Carfanaum, tá? Bem fácil de achar. Quem quiser me acompanhar, é bem fácil de achar, só escrever Paredes que Falam, Paredes que Falam, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Essa conversa nossa aqui, tá? Vai lá pro canal do YouTube e depois a gente compartilha aí com o pessoal para que eles possam alimentar desse conteúdo aqui, vai ser uma bênção. Amém. Todos compartilham aí em nome de Jesus. Muito bom. Para chegar ao máximo de pessoas possível. Amém? Amém. Muito obrigado. Quero agradecer também a minha família, meus filhos, minha esposa, né, que está sempre aí orando por mim, para que os ministérios, ou para que aquilo que Deus colocou na minha mão aconteça de forma excelente. Então, um beijo para minha casa. E pode mandar aí para sua esposa. Quero agradecer também a minha esposa, né, por estar comigo aí esses anos tudo me apoiando, os projetos que Deus coloca em nossas vidas. Mandar um abraço também para minha família, para meu pai, para minha mãe, que meu irmão que vai ver aí na internet, um abraço. Obrigado por todos também me apoiando nessa recuperação minha, porque é igual eu falo, a recuperação tem que ser mudança de mente mesmo, para se recuperar. Então todos fazem parte disso, tá? Das minhas escolhas bem-sucedidas, das mal-sucedidas também, às vezes a gente tem, né? Verdade. Só que graças a Deus a gente se renova cada dia com a palavra, com Deus. Então agradeço a todos que me acompanham, amém? Logo mais vai ter novidade, no meu Facebook, em nome de Jesus, amém? Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais. Obrigado.